Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a acionar o sininho, a compartilhar. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo assim o YouTube reconhecer a legitimidade dessa bela missão. Na quarta-feira da Semana Santa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os seus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um a um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come comigo, põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, algumas perguntas aqui se faz necessário nós nos questionarmos, até perguntarmos. Dizia o texto: Que me dareis se vos entregar Jesus? É essa pergunta de Judas para os sumos sacerdotes. Analisando bem, já no coração de Judas já tinha o germe da infidelidade, como eu já tinha dito antes. Já era um homem totalmente voltado a ser desonesto. Não que alguém tenha nascido assim, porém, por ser um homem, um profissional que tinha como função, diante da profissão de guardar o cofre, já tinha a contaminação do poder de ser melhor, de ser maior, do ter. Judas, então, pergunta aos sumos sacerdotes o que ele receberia, qual é o lucro dele entregar Jesus. E aí é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer: qual é o nosso lucro de sermos infiéis ao propósito que Deus nos faz? Qual é o nosso lucro? Qual é o objetivo? E aqui o texto vai sempre nos perguntar, nos questionar, porque aqui estamos diante de um mistério terrível. Mistério terrível. Alguns estudiosos vão perguntar: será que Judas chegou a esse ponto por ele estar desanimado, frio na fé? Ele esperava que Jesus viesse libertar o povo a partir
de assumir o poder, de assumir a importância, ser todo-poderoso, enfim. Então, alguns estudiosos questionam se Judas traiu Jesus por conta de uma fé que foi se desanimando com o tempo, por conta de uma decepção. Todos nós já passamos, de certa forma, já vivemos, já vimos, já assistimos pessoas que eram da igreja, que eram isso, que era aquilo, e que hoje está totalmente afastado da fé, totalmente afastado da igreja. O que aconteceu com ela? Muito fervorosa, assim, ela era, e hoje não pratica, não exercita a fé, pelo contrário, até fala mal da experiência que ela teve com Deus. Então, o que aconteceu aqui? Porém, voltamos àquele primeiro assunto da nossa homilia. Judas já era um mau caráter. Judas adquiriu um mau caratismo. Judas, porque Jesus não fazia do jeito que ele queria, do jeito que Judas imaginava que seria a tomar o poder, e certamente Judas, aquele que toma o poder, estava do lado de Jesus, queria também uma partezinha, né? Ou seja, me parece no texto que Judas queria o poder para ter poder, ou seja, arrancava Jesus daquele posto para Jesus assumir algo maior, para ter mais, para roubar mais. Então, eu penso que o texto de hoje nos leva a essa reflexão a partir do caráter de Judas. Pode ter teólogos que defendam Judas e diz que Judas não tinha outro caminho. Sim, tem sim. Eu tenho, você tem, Judas teve. Nosso Senhor tem, nosso Senhor teve. Então, que nós possamos hoje, na radicalidade da nossa fé, não nos permitirmos nos enganarmos, não nos permitirmos desanimarmos, animar a nossa fé, permitir com que cada gesto de amor a Jesus Eucarístico seja gesto de comprometimento com a nossa fé. Então, que nós possamos hoje, nessa quarta-feira da Semana Santa, restaurar a nossa intimidade com Deus, não nos permitirmos vivermos frios na fé, deixemos com que a nossa fé seja de fato um canal de graça para as pessoas e para nós, que possamos assumir com radicalidade a nossa fé. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude com o diário, a vivenciarmos cada diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, que dá o nome ao nosso instituto, do qual pedimos à Santa Mãe de Deus que interceda ao seu Filho Jesus, para que o nosso instituto possa acontecer, para ajudar tantos sacerdotes, tantos irmãos e irmãs, irmãos em especial, que precisam da nossa ajuda fraterna e que tem passado por tantas tribulações na sua vida sacerdotal, e que o Instituto seja esse lugar para esse sacerdote encontrar a centralidade da vida cristã, da vida com Jesus. Que São José, patrono da Igreja, nos ajude a vencer o fermento da maldade, nos ajude a transformar aquilo que poderia ser um grande pecado numa grande graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.